Amém. Sim. O nome é meio sugestivo, né? Exército de Josué. Verdade. E hoje eu vou falar sobre Josué. Amém. Vou pregar sobre Josué. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. A partir do versículo 1. O exército de Israel chega diante da Canaã. Após 2 anos de caminhada, eles chegaram no lugar onde eles iam conquistar a terra. Amém. Às vezes nós perguntamos, né? Quanto tempo o povo de Israel passou caminhando no deserto? Ou seja, do Egito até Canaã foram aproximadamente 2 anos. Pode ser que passou um pouquinho mais. E depois eles ficaram diante do castigo que eles receberam de Deus, por causa da incredulidade. Eles ficaram aproximadamente 38 anos no deserto, sem poder possuir a terra, até que aquela geração perversa tivesse perecido no deserto. Aí sim Deus ia entrar com uma nova geração. Então, mas antes desse acontecimento, Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, chegou o momento do povo entrar e possuir a terra que prometi para vocês, que vocês iam receber por herança. Porém, eu quero que você mande um grupo para que ele possa fazer um reconhecimento da terra. E Moisés mandou essas pessoas para fazer um reconhecimento da terra. Agora, deixa eu perguntar para vocês, ele mandou essas pessoas para lá por quê? Se era uma terra que era completamente longe de ser algo menor do que Deus havia prometido. Mas Deus queria que o povo testemunhasse com seus olhos a grandiosidade da bênção, a grandiosidade da bênção que eles iam receber ao receber aquela terra, ao possuir aquela terra. E ele separou 12 pessoas, 12 príncipes, ou seja, cada tribo de Israel foi levantada uma pessoa, um representante, e eles foram até aquela terra para ver se de fato aquela terra manava leite e mel conforme eles haviam falado. Amém. Então aqui no versículo 3 fala que Moisés nos enviou ao deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, e todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E aqui são esses os nomes. Eu vou ler apenas o nome dele, para que eu não possa estender o nome. A partir do versículo 4. Eles enviaram da tribo de Ruben, Samua, da tribo de Simeão, Zafate, da tribo de Judá, Caleb, da tribo de Isacar, Gideal, da tribo de Efraim, Oséias, da tribo de Benjamim, Paute, da tribo de Zebulon, Gadiel, e da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, da tribo de Dan, Amiel, da tribo de Asser, Setur, e da tribo de Naphtali, Nabi, e da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. E são esses os nomes dos quais Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. E então enviou-os, pois Moisés, a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades que habita, se é em arraiais ou se em fortalezas, e também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há matas ou não, e tem de ânimo e trazer o fruto da terra. E eram naqueles dias das primícias das uvas, e assim subiram e espiaram a terra desde o deserto, vizinha até Moab, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe, e viram e foram até Hebron, e estavam ali Aimá, Sesá e Talmai, filhos de Enaque, e Hebron foi edificada 7 anos de Zoan no Egito.
E depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vides com um cacho de uvas, ao qual trouxeram os homens numa vara, como também romãs e figos. E esse lugar o chamou de Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Eles trouxeram um cacho de uva que foi carregado por 2 homens. Né? Vamos pensar aqui, os gravadores, vamos lá. Vocês receberam instruções minhas e vocês sabem que eu gosto de fazer perguntas depois, né? Amém. Para saber se realmente estão prestando atenção. Um cacho de uva cabe aonde? Cacho de uva. Ele é pequeno, né? O maior que seja, mais volumoso que seja, ele cabe numa palma? Na palma da mão. Presta atenção no que eu vou falar agora. Um único cacho de uva estava sendo carregado por 2 homens. Eles colocaram uma vara, um carregava, segurava na frente e outro atrás, e o cacho de uva ficava no meio de ser carregado. Então a pergunta é: o cacho de uva era grande ou era pequeno? Grande. Era muito grande. A ponto de 2 homens carregar, era muito grande. Deveria, com certeza, esse cacho de uva, ele deveria pesar aproximadamente 100 quilos. Poxa vida. Para 2 homens carregar, ele deveria pesar aproximadamente entre 70 a 100 quilos. Era algo surreal. E naquele lugar existiam os filhos de Anak, Gigante. que lá moravam. Você sabe quem são os filhos de Anak? Gigante já. São gigantes. Lembra de Golias lá no topo de Davi? 3 metros. O Golias era descendente dos Anaquins. Entendeu? Homens de 3 metros de altura, talvez até mais. Eram considerados gigantes. Eles foram, espiaram a terra e trouxeram o fruto da terra para poder apresentar para Moisés. Ele foi um desafio. Eles ficaram quantos dias lá? 40. 40 dias, e nesses 40 dias eles trabalharam de uma forma com que ninguém percebesse que eles eram espiãos, e trouxeram o fruto da terra e apresentaram para Moisés. Agora vamos lá ver como é que foi a situação. Capítulo 14. No capítulo 14, eles apresentaram para Moisés o fruto da terra. E levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: era melhor que a gente tivesse morrido no deserto, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levemos um capitão, ou seja, levantemos um capitão, vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra de muitíssimo valor. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. E retirou-se deles o seu reparo, e o Senhor é conosco, e não tenham medo. Amém. E mesmo assim eles ficaram chateados. Eles falaram para o povo e para Moisés: nós não podemos ir para esse lugar, as provas são muito difíceis, é muita luta que nós vamos enfrentar. Aquele povo é um povo de guerra, preparado para a guerra, eles são armados até os dentes, nós somos comparados a gafanhotos perto dele. Eu estava aqui ouvindo aqui as coisas que estavam sendo faladas, os desafios que foram falados aqui. Eu vi há um ano atrás o vídeo lá, o Alex, o Marcelo, outras pessoas colocando lá aquele cartaz que está até hoje ali na porta da igreja: vocês não se preocuparam com o tamanho do problema,
Eu entendo que o Alexandre deve ter saído, né? Eu só entendo que o Alexandre e a Jéssica devem ter observado uma única coisa: que com Deus as coisas iriam acontecer de fato. Amém. Conversou com os anciãos e os anciãos também chegaram nessa conclusão, que ia ter desafios. O clube já estava há quantos anos? Deixa eu perguntar para o irmão Alex aqui, quantos anos parado o clube estava? Olha só, o clube parado há mais de 20 anos. Então, talvez muitos de vocês, exército de Josué, não existiam nesse período. Verdade. Com certeza não. Maravilha. E o que eu quero dizer a vocês? Que vocês olharam, não tiveram medo dos gigantes. Amém. E vocês foram para cima do problema. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. O clube está de pé. Tá Ô, funcionando. glória. Você sabe por que esse clube existe hoje, irmãos? Você sabe por que vocês hoje estão completando 1 ano de existência? Porque no exército do clube Exército de Josué, ninguém tem espírito de gafanhoto. Amém. Vocês lembram que foi que aqueles 10 espias falaram? Somente Josué e Caleb que tiveram uma outra espírito diante daqueles anciãos, diante daquele povo. Nós somos como gafanhotos diante deles. E Josué e Caleb teve uma disposição diferente. Eles falaram: não, nós vamos vencer. Amém. Porque Deus é conosco. Repita conosco, Clube Exército de Josué. Deus é conosco. Deus é conosco. Por isso, não temeremos os gigantes. Não temeremos os gigantes. Você crê? Diga amém. Amém. Então, para fazer parte desse clube aqui, Exército de Josué, ninguém pode ter espírito de gafanhoto. Amém. Nós temos que ter um espírito Gigantes. de gigante, de guerreiros, que nas mãos de Deus seremos armas poderosas, seremos invencíveis. Amém. E agora, Deus ficou magoado com tudo. E vocês sabem que houve um castigo. E o castigo foi que aquele acampamento ficou proibido de possuir a terra, e só 38 anos depois foi que eles entraram na terra de Canaã, até que aquela geração morresse. E depois que aquela geração morreu, sobrou poucas pessoas. Josué e Caleb, eles tinham aproximadamente 40 anos, ou um pouquinho, tinham 40 anos naquela época, e aquela geração morreu toda, e só sobrou Josué e Caleb. E chegou o momento em que Moisés já não existia mais, Josué, ele era o líder daquela nação, e eu posso dizer que Caleb era o braço direito de Josué, era um general. Aí eles tiveram uma conversa. Vamos ver que conversa eles tiveram? Presta atenção, passaram-se 38 anos. E chegou um momento que Deus chamou Josué e disse assim: agora está na hora de vocês possuírem a terra. Só que teve uma dificuldade, sabe, irmãos? Naquela época, há 38 anos atrás, naquela época, sabe como é que Deus ia dar aquela terra para aquele povo, para o povo de Israel? Ia ter luta? Não. Sim ou não? Não. Quem acha que iria ter luta? Levante a mão. Uns 3, 4. Quem não ia ter luta? Acho que a maioria. Quem falou que não ia ter luta, acertou. Se você ler no livro Patriarcas e Profetas, está claro que em momento nenhum Deus fala assim, que ia haver derramamento de sangue para possuir aquela terra. Porque Deus ia batalhar. Deus ia expulsar aquele povo. Aquele povo ia sair naturalmente, e os que não saíssem, Deus ia mandar vespões para tirar aquele povo. Quando eu fui fazer teologia no IAM, essa aí vocês vão prestar atenção, né? Porque é uma besteirinha que eu vou falar, então vocês vão prestar atenção. Já estão prestando. Lá no IAM tem uma vespa, que ela é do tamanho do meu dedo aqui, ó, meu dedo indicador. É grande? É. E ela é uma vespa solitária, e ela mora no chão. O nome da vespa é Cavalo do Cão, o nome dela. Caralho. Alguém já ouviu falar? Não. Nessa vespa, Cavalo do Cão? Ela é do tamanho do meu dedo indicador e às vezes fica até maior. Ela é preta.
Eu quero quem é o cabra mais macho que tem nessa igreja aqui. É o Alex Rezende? Rezende, É? Acampamento Quero saber hardcore. o cabra mais macho que tem aqui nessa igreja aqui. É o Alex Rezende? Ele tá rindo ali. Olha só. Eu já vi camarada maior do que eu levar uma picada daquele vespão e o camarada fazer pipi na hora. Caraca. Bicho é bravo mesmo. E passar 3 dias com frio, febre e dor de cabeça Caça. por conta do veneno dela. Imagina, Deus mandar uma nuvem desse vespão para expulsar aquele povo. Era isso que Deus ia fazer. Sim. Mas porque o povo duvidou de Deus e aborreceu o Senhor, aquela geração morreu no deserto. Só a nova geração entrou. Daquela nova geração só entrou 2 homens. Quem foram esses homens que entraram? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Aí houve o quê? Uma conversa entre eles. Que Deus chamou e disse assim: Josué, Caleb, chegou o momento. Como assim, Senhor? Chegou o momento de vocês possuírem a terra. Oh, E glória. eles foram possuir a terra. Aí eles eram muito amigos. Amigos assim, que nem o Marcelo E o Alex, né? Amém. Então, imagina, presta atenção. Que benção. Se Amém. Jesus não voltar nos Deus próximos é bom. 40 anos, o Alex vai estar com uns 80 e pouco. Eita, fera. E o Marcelo também. Imagina 90, um tirando 90. sarro com a cara do outro, dizendo assim: ah, mas tu não tem mais 20 anos não, tu não tem mais 40 anos não. E eles estavam brincando um com o outro, mas é uma brincadeira falando sério. Eu sei. E a brincadeira foi mais ou menos assim, entre Josué e Caleb. Vocês querem comprovar isso daqui? Sim. Vamos lá. Josué, capítulo 14, do versículo 10 em diante. Josué 14, do 10 em diante. Diz assim a palavra. Acharam? Josué, capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu há 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, estando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje como no dia de Moisés, que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Amém. E agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades, e o Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Amém. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que preservara em seguir o Senhor Deus de Israel. Amém. E antes dando o nome de Hebrom, era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Olha só, eles conversaram, e Josué e Caleb disseram: eu quero ir para Hebrom. Josué falou assim: rapaz, mas tu tem 85 anos. Aí ele falou assim: qual o problema? Eu tenho 85 anos, mas o meu Deus é todo poderoso e eterno. E Amém. é lá que eu quero ir, é para lá que eu vou. Lá que tá os brabos. E eles foram. Lá os gigantes, lá os filhos de Enac que estão ali, eu vou lá. Amém. Ele montou no cavalo, juntou o exército dele e foram lá. Venceram ou não venceram a guerra? Venceram. Então o que é que vocês entendem disso? Desbravadores do exército de Josué, o que é que vocês entendem disso aí? Um homem com 85 anos, monta um cavalo, leva um exército e vence gigantes. E aí? O que vocês entendem disso aí? Hã? Estão tudo no celular, né? Ei, tudo olhando para mim, piscando o olho. Vamos lá. O poder de Deus é maior do que nós. E com Deus nós somos invencíveis. Oh, glória. Amém. Anteriormente para vocês que nós
Não podemos ter espírito de gafanhoto. Não podemos ter espírito de gafanhoto. Esse exército de Josué foi chamado para fazer coisas grandes através do poder de Deus. Então nós venceremos, porque Deus é conosco, e porque Deus é conosco, nós não podemos ter espírito de gafanhoto. Você pode lutar, porque Deus será com você. Eu quero encerrar dando só 5 conselhos para vocês, para a igreja e principalmente para os desbravadores do Clube Exército de Josué. Primeiro, olhe para a promessa antes de olhar para os obstáculos. Segundo, não permita que o medo distorça a realidade. Terceiro, tenha coragem de Caleb para falar com fé. Quarto, não siga a opinião da maioria quando ela contradiz a vontade de Deus. Amém. Quinto, lembre-se de que o tamanho do desafio nunca é maior que o poder de Deus. Amém. Os anaquins, eles eram grandes, gigantes, mas Deus era muito maior do que ele. Amém. Era libertador do povo de Israel na terra do Egito. É Deus que vence e não somos nós que vencemos, é Deus que vence. Amém. Os desafios se tornam pequenos diante de Deus. E o sexto e último conselho é: não tenhamos espírito de gafanhoto. Repita comigo: desbravador não tem espírito de gafanhoto. Espírito de gafanhoto. Então, se você crê, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos avançar com fé, com a mesma coragem de Josué e Caleb, lembrando que Deus é por nós e que quem confia em Deus não tem espírito de gafanhoto. Que Deus nos abençoe. Amém.